partir de agora você acompanha o fechamento do mercado junto comigo e com ela, Hanna Beltrão. Além disso, aqui você também vai acompanhar as últimas notícias do dia, os principais movimentos das bolsas do Brasil e também do mundo. Teremos também hoje por aqui um bate-papo com Raul Grego, que é analista da Eleven, e o Carlos André, que é analista de TC da Matriz. Mas antes, da Matrix, gente, não é Matriz, Matrix. Sabe aquele, não é o filme não, mas pode ser, a gente pode conversar com ele sobre isso também. Hanna, boa tarde pra você, Hanna. Olá, Débora, falar sobre o fechamento, trazer as principais notícias do mercado hoje, claro, está acompanhando, né? A Hanna não ligou o microfone, ela tô ouvindo aqui da voz da consciência. Agora sim, deixa eu ver se o Léo ele vai infartar. A voz da consciência já tá brigando aqui, dessa semana. inclusive. Agora sim, deixa eu recapitular aqui. Já tá ok agora? Todos estão ouvindo, Hanna? Tá tudo certo? Todos estão ouvindo agora, então vamos lá. Ele falou agora sim. Então, muito boa tarde para você, Débora, e a todos que estão nos acompanhando aqui. Estamos, né, trabalhando aí só pela misericórdia agora, né? Muitas brincadeiras. Fé em Deus. Felipe Dias está aqui dizendo pequena grande Débora, cheguei. Exatamente. Minha avó já diria que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Pois é. Os piores venenos também. E então, aí a gente vai falar de mercado, fechamento Rui das de Neves, programa você tá ainda no professor Cabral, Rui das Neves? Dá uma atualizadinha aí para poder chegar aqui junto com a gente. Rita Fernandes está dizendo que a minha voz é a mais bela voz da televisão brasileira. Quem me dera, Rita, quem me dera. Olha que chique, não arrasou. Quero ouvir essa voz quando acorda, não. Pelo amor de Deus, bota qualquer um para correr. Mas é isso mesmo. Obrigada, gente, pela audiência, todos vocês que estão aqui conosco sempre, estão aqui desde manhã também na nossa transmissão acompanhando. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Mas eu preciso reforçar aquele pedido sensacional de curtir a nossa programação. Deixa o like, compartilha a nossa programação. Vamos ajudar essa equipe aqui que vos fala, essas duas moças que estão aqui com a missão incumbida de bater os 40 mil inscritos no canal. Nunca pedi nada para vocês hoje. Não, mentira, hoje eu já pedi. De novo, eu nunca pedi repetidamente a mesma coisa para você. Poxa. Vamos bater essa meta, BMC amanhã. Quase amanhã. Depois de amanhã, quando for no ano novo, a gente vai estrear na rede de canal fechado. Aí a gente vai ter aí mais uma forma de chegar até vocês. Mas a gente quer fazer isso estando nessa meta aí dos 40 mil inscritos no canal. Então, por favor, conto com a sua colaboração. Faltam menos de 600 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou até atualizar a minha página. Então, eu conto com a contribuição de todos vocês para que a gente bata essa meta. A gente tem até amanhã para fazer isso. Tá bom? Vamos lá, Hanna. Vou compartilhar aqui o meu telão com vocês. Deixa eu só trazer aqui a minha tela para cá do Profit Pro da Nelogic. Olha só, vamos ver esse Bovespa aí que em alguns momentos ensaiou alta, depois não sustenta, volta para cá de novo e lá vai. O Bovespa caindo 0,62% e 104.200 pontos. O dólar futuro está aqui também subindo. Agora 1,16% cotado a 5,69. Olhando para o nosso mapa de calor, gente, do Profit Pro da Nelogic, olha só, aéreas e turismo que está ali despontando aí, liderando essas quedas aqui do dia por enquanto. CVC cai 7%, Azul 6,45%, a Gol está caindo mais de 5%. BID11 também está caindo mais de 4% e BID4 ali junto. A Qualicorp também está nessa queda ali um pouco mais isolado, e Guatemi também perfumando nas quedas hoje, depois que a gente teve, gente, e Multiplan também está aqui nas quedas, o Shop, JHSF também, lembra daquela notícia sobre, né, a fusão da BR Malls junto com a Aliança Sonai, e a gente inclusive vai repercutir isso daqui a pouquinho para vocês. Então, enquanto depois saiu essa notícia, os concorrentes aí do setor começaram a já performar nas quedas desde o início do dia. Nas altas a gente tem Banco Pan, Vale, a Banco Pan subindo mais de 1%, Vale subindo 0,9%. Lembrando que a gente teve uma cotação negativa hoje do minério de ferro, mas ainda assim a gente tem um setor aí com alguns papéis em alta, inclusive a Vale. Ou seja, a gente tem também aquela demanda lá na China que pode aumentar. Em contrapartida também tem, que foi uma coisa que a gente estava conversando hoje pela manhã aqui mais cedo, junto com o Alex André. Existe a demanda também em outros países, por exemplo, temos também nos Estados Unidos, né, esse pacote de infraestrutura que já foi aprovado pelo presidente Joe Biden. Enfim, tudo isso coisa para poder a gente deixar no radar, né, ficar atento aí do que a gente pode ter para o ano que vem. E é isso, vamos lá começar o nosso giro de notícia falando justamente, né, sobre essa negociação da Aliança Sonai
junto com o BR Malls, elas contrataram já o BTG, inclusive, para poder dar andamento a essa transação. Então, Hanna, atualiza isso melhor aí para a gente. Eu sei que, né, existem muitos burburinhos, essa não é uma notícia tão nova assim, porque já tinha surgido essa conversa lá atrás. Aí morreu, agora volta de novo. Né? Não sei se é um plano estratégico, mas explica aí pra gente. Pois é, a gente já começou aí a quarta-feira com essa notícia desse namoro entre essas duas empresas aí do setor de shoppings, que agora confirmaram que estão aí conversando em relação a essa possível fusão. E a Allianz, né, já teria até contratado o BTG Pactual para avaliar uma aquisição ou fusão com a BR Malls. Essa possível transação vem no momento em que as ações dos shoppings negociam aí perto da mínima da Covid, com os investidores ainda questionando o modelo de negócios dos shoppings no pós-pandemia e o valuation das empresas deprimido aí pela alta dos juros. E essa fusão entre as duas companhias é especulada pelo mercado há anos e criaria aí a maior operadora de shoppings do Brasil, com quase 70 propriedades, aumentando muito o poder de barganha da companhia depois de combinada aí dessa negociação junto com os lojistas, diluindo o custo de custos, né, com marketing e também esforço digital em que ambas aí têm investido. A Allianz Sonae tem atualmente 27 malls e administra outros 11 e vale 5 bilhões de reais na bolsa. Já a BR Malls tem 31 propriedades e vale atualmente 7 bilhões de reais, Débora. Maravilha, a Hanna até trouxe aqui, inclusive, no nosso telão aqui do Profit Pro da Enelógica, só o setor aqui, nosso mapa de calor com recorte aqui só do setor de shoppings. E olha lá, Iguatemi, né, com IGTI 11 caindo mais de 3%, 3,89%, JHSF 2,68% de queda, Multiplan 2,59%, BR Malls, que passou praticamente a manhã inteira em alta, virando aqui para queda, mas a Allianz Sonae subindo 1,27%. De alta, inclusive, ou seja, lembrando que esses dois papéis, a Allianz Sonae e BR Malls, até sumiu aqui BR Malls agora, provavelmente para poder, né, porque tá nesse 0-0, mas passou a manhã inteira em alta depois dessa notícia. Vamos lá falar sobre a B3, que divulgou a terceira prévia da carteira teórica, né, do Ibovespa, mantendo aí 93 ações até abril de 2022, então devem permanecer aí na carteira positivo, e a CSN Mineração, GetNet, inclusive, passa a fazer parte agora da carteira esses dois papéis, aí deixa o índice, a GetNet vai deixar o índice, que o ativo que representa, e os ativos que vão representar em maior peso de composição da carteira, vai permanecer sendo a Vale, né, com a fatia de mais de 14%, quase 15%. Em seguida, a gente vai ter a Petrobras, né, Petri 4, com 6,5%, depois o Itaú Unibanco, com Intub 4%, né? E aí a gente vem em seguida com o Bradesco, BBDC 4, Petrobras com Petri 3, B3 e Ambev. Tudo com cerca aí numa fatia de 3 a 4% esses últimos papéis. Né? Mas Get 11, por exemplo, sai da carteira teórica até então, nessa prévia que foi divulgada. Vamos agora para as notícias internacionais, gente. 3 dias depois de ultrapassar a barreira das 100 mil infecções diárias, a França voltou a quebrar o recorde. O país registrou quase 180 novos casos de Covid. Esse já é o maior número de novos casos registrados diariamente desde o início da pandemia, em março de 2020. Então, a gente vai com a Giovanna Locatelli, ela que está acompanhando toda essa situação, vai explicar melhor para a gente. Depois dessa marca de 100 mil infecções diárias, a França registrou 179.807 novos casos de Covid. É o maior número de novos casos registrados diariamente desde o início da pandemia. E o ministro da Saúde, Olivier Véran, prevê chegar a mais de 250 mil casos por dia até o início de janeiro. Com isso, novas medidas são tomadas. Desde segunda-feira, o trabalho remoto passou a ser a regra para todas as empresas que podem adotá-lo. A máscara tornou-se obrigatória também nas ruas de muita movimentação, além de locais fechados. Com o aumento de casos, especialistas têm criticado o posicionamento do governo francês, que decidiu não adotar um toque de recolher que pudesse atrapalhar o ano novo e nem adiar a volta às aulas na escola, como fizeram alguns outros países vizinhos. E a gente, claro, acompanha essa movimentação toda e um possível aperto aí das restrições nos países, tanto da Europa como da América. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News.
Obrigada, Giovana. Bom, as bolsas lá pela Europa ficaram em sentidos opostos. CAC na França numa queda de 0,27%, FTSE no Reino Unido alta de 0,66%, depois de 2 dias de feriado de Natal. DAX na Alemanha uma queda de 0,70%. Bom, e o indicador de incerteza econômica calculado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 7 pontos em dezembro. E essa não é a primeira queda, né, Hanna? Pois é, Débora, não, essa já é a terceira queda consecutiva, só que agora em maior magnitude. O indicador está 7,2 pontos acima do nível de fevereiro do ano passado, último mês aí antes da chegada da pandemia da Covid-19 aí no nosso país. Para a economista da FGV, essa terceira queda foi impulsionada pela mídia e também pela expectativa, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas e que desde julho deste ano não registravam essa queda simultânea. Esse resultado já reflete a continuidade da melhora dos indicadores da Covid-19 no Brasil, considerando a disseminação até o momento considerada como moderada da variante Ômicron no país e ainda menor, e ainda a menor dispersão se comparado ao mês anterior das previsões de especialistas para os cenários de variáveis macroeconômicas em 2022. O índice termina 2021 acima dos 120 pontos, nível ainda insatisfatório para o indicador. Os próximos resultados de curto prazo dependerão da evolução, principalmente da nova variante do coronavírus no Brasil. Débora. Maravilha, Hanna, obrigada. Bom, e a Naturgia SEG do Rio conseguiu outra liminar contra o aumento de 50% no gás natural vendido pela Petrobras, que tem previsão de vigorar a partir do dia 1º de janeiro. A decisão do juiz Carlos Alberto Machado determina que o atual preço de venda do gás seja mantido por um ano, sob pena de multa de R$100 mil para a estatal. Em outubro, a Petrobras propôs um reajuste de até 200%, atribuindo o aumento ao dólar alto e também para o petróleo. Após a Abgás entrar com a representação no CAD por práticas anticompetitivas, a Petrobras reduziu essa alta para 50%. Falando agora um pouco sobre política, o presidente do Sindifisco quer compromisso do governo com a recomposição do orçamento da Receita Federal. E é a Hanna que vai atualizar isso melhor para a gente. E Débora, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Kleber Cabral, pediu durante uma entrevista a uma agência de notícia o compromisso do governo federal com a recomposição dos cortes de verbas previstas para o órgão no orçamento aprovado pelo Congresso para 2022. Nessa mesma entrevista, ele negou que a demanda da categoria seja por reajuste salarial. Ele explicou que existe pendência antiga de transformar a gratificação em variável e que há uma expectativa de que ela varie para cima, mas que isso ainda não é um reajuste. Por isso, haverá aí um comitê gestor em relação à receita que vai criar índices que se espera aí que sejam alcançados. O presidente do Sindifisco disse ainda que, embora a mobilização não tenha prazo para acabar, a categoria espera que em 2 semanas as coisas aí comecem a ganhar mais racionalidade. Lembrando, Débora, que nos últimos dias, centenas de auditores da Receita Federal entregaram seus cargos de chefia em protesto contra o governo. Débora. Maravilha, Hanna. Bom, e o governo estadual vai licitar hoje o chamado Bloco 3 da SEDAI, o único dos 4 lotes da concessionária que não recebeu propostas de empresas no leilão realizado em abril desse ano. A Águas do Brasil e a Águas do Rio apresentaram propostas e os envelopes estavam para poder ser abertos no início dessa tarde, atuando em 21 municípios do estado do Rio e com uma outorga mínima de cerca de R$1 bilhão, o vencedor do leilão deverá universalizar o fornecimento de água e também tratamento de esgoto para mais de 2,7 milhões de pessoas que em pelo menos até 11 anos, isso conforme o novo marco legal do saneamento. O estado do Rio informou hoje que vai investir mais de 749 milhões de reais para o saneamento básico para quase toda a Zona Oeste. Boa parte do montante dessa verba é do governo federal e o restante será investido pelo estado. Bom, Hanna, vamos dar uma olhadinha aqui
quem está aqui no nosso chat mais uma vez, para poder, né, já cumprimentar esse pessoal, lembrar da nossa meta, que a gente tem que realmente bater, inclusive, Vamos lá ver o Júlio Coelho. O pessoal está conversando aqui, o Júlio está conversando aqui com o Felipe, o Arthur está aqui, Arthur Brito também está por aqui, falando sobre o Macron, Omicron, é isso? Fazendo um trocadilho. Estão fazendo um trocadilho. O Júlio César também está por aqui, Emerson Duarte, a Giovana, dizendo que a Giovana, ela é linda mesmo. Vocês viram o cabelão dela hoje? O Elda tá me perguntando pela BRF. Elda, eu vou ficar feliz quando a BRF mandar uns kits aqui pra gente, de presente, tá? Fala lá com ele. Você que é um acionista e representativo da BRF. Vai ficar aguardando aqui. Já pode falar lá, hein? É isso. Júlio César tá por aqui, o Arthur, como eu falei mais cedo, o Luiz, do Infocer Invest, é isso? Acho que é exatamente assim o ticker dele. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês, porque isso é muito importante para nós. Enquanto isso, a gente vai caminhando aqui, Hanna, para o penúltimo dia de pregão do Ibovespa, né? Só temos mais algumas horinhas de hoje e o dia de amanhã para a gente fechar esse ano aí de 2021 para o Ibovespa. Mas vamos lá, vamos conversar agora com o nosso convidado sobre os setores de construção e de corporação. Né, a gente vai falar agora com o Raul Grego, que ele é analista da Eleve, já está aqui com a gente. Raul, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Oi, obrigado, Débora, pelo convite. Vamos lá conversar um pouquinho olhando para esse setor, né, de construção e de corporação, considerando, né, esse cenário desse ano 2021. Quais foram os fatores que pesaram mais aí para esses fortes descontos nas companhias do setor? Como que essa desaceleração na recuperação econômica no fim do ano pode acabar impactando nessas empresas que já estavam bem atrasadas, né, nessa questão da retomada? Um dos principais fatores aí foi a alta dos juros, né, assim, que impactou diretamente aí a velocidade dessa alta de juros, porque já era esperado desde o início do ano que a gente saísse desses 2% que começou o ano e fosse para 4% ou 5%. E a velocidade de alta, junto com a inflação, é que foi mudando de maneira significativa o cenário para as construtoras. Mesmo que isso ainda não fosse refletido nos resultados diretamente, como não foi no primeiro, segundo e terceiro. No terceiro trimestre já começou a haver uma queda na velocidade de vendas, tá? Isso da maior parte das incorporadoras. E possivelmente a gente vai ver também uma desaceleração nesse quarto tri. E aí, olhando para o ano que vem, a gente deve ver uma revisão aí de possível lançamento, possivelmente lançamentos, de vendas, mas as vendas eu acredito que vai ficar mais ou menos em linha com o que foi esse segundo semestre aqui do ano. Mas então o que a gente deve ver aí para incorporadoras aí de média e alta renda é uma desaceleração nos lançamentos frente a esse ano que foi bastante forte, né? E para as incorporadoras de baixa renda, a inflação impactou muito as margens dessas companhias, porque com o aumento aí do INCC, principalmente dos materiais, as incorporadoras de baixa renda elas não conseguem repassar para o preço como as incorporadoras de média e alta renda conseguiram, né, e mantiveram as margens ao longo de todo o ano. Então, MRV teve uma queda de 4 ou 5 pontos percentuais da margem bruta, Tenda também quase 10% em queda de margem bruta na comparação anual, Direcional até que manteve as margens, mas assim, de modo geral, a gente deve ver essas margens ainda pressionadas ao longo do ano que vem. E levando em consideração também os desafios desse ano, o que esperar, na sua opinião, para o ano que vem? Você acredita que o próximo ano pode oferecer um cenário mais confortável ou mais desafiador?
Bom, é uma incógnita, né? Sempre perguntar sobre o ano que vem, mas eu acredito que seja um cenário assim, onde as incorporadoras já estão nesse momento de baixa, então já estão extremamente baratas e descontadas. Então, como o ano que vem deve ser mais desafiador em termos de lançamentos, velocidade de vendas, esse equilíbrio, é, eu acredito que o cenário para a Bolsa deve ser um pouco mais favorável do que foi esse ano, que a gente teve queda aí de 50% na média aí das incorporadoras. Então, eu acho que o cenário, como é antecipado, né, a, a reação, então eu acho que com a gente vendo um teto de juros de financiamento imobiliário e a inflação relativamente em queda no próximo ano, o principal ponto que a gente deve observar aí no balanço das incorporadoras e nas divulgações ao longo do ano é se vai aumentar os distratos, né? Que foi um importante indicador no ciclo passado, que impactou diretamente ali o estoque, recebimento e toda a DRE das incorporadoras. Nesse próximo ano, a gente vendo essa taxa de juros mais alta, eu acredito que seja um indicador aí que a gente possa observar para saber se realmente essa lei do distrato que foi aprovada em 2018, ela vai defender de fato as vendas e não impactar o balanço das incorporadoras, tá? Então, para o ano que vem, esse vai ser o principal indicador, e a gente vê que a maior parte das companhias, elas estão com um estoque de unidades prontas muito baixo. Então, elas devem continuar lançando para que no ano que vem ela não tenha uma queda muito expressiva de DRE, de receitamento ao longo do ano. Maravilha. Falando agora um pouquinho ainda mais detalhado sobre essa questão da pressão dos preços e a pressão nos preços, também alta nos juros. Quais segmentos da construção você acredita que devem sofrer mais com as condições atuais? Na verdade, eu já olharia mais para frente, né? Porque agora a gente já está vendo o cenário como está, mas o Copom já comprou aí um ajuste um pouco mais prolongado aí, né? Um ciclo de ajustes um pouco mais prolongado na Selic. Então, quais setores devem ser mais impactados, na sua opinião, ainda? Né? O que mais deve sofrer, olhando já daqui para frente? Pensando numa Selic a 2 dígitos. A gente tem que olhar aqui que a Selic ela deve ficar em 2 dígitos ao longo do ano que vem todo, né? Ao longo de 2022 inteiro. E a gente tem que observar como que isso vai impactar nos juros de financiamento, que hoje ainda está bastante baixo, em torno de 9% que os bancos estão cobrando. Então, ainda está baixo, e se a gente for para 10% ou 11%, acho que isso pode começar a impactar o crédito ali na ponta final. Então, ficando mais caro e acabar inibindo um pouco as vendas, né? Como a gente já viu uma desaceleração de vendas, isso acho que, na minha opinião aqui, principalmente de unidades prontas e dos lançamentos também numa velocidade um pouco mais lenta, isso também deve continuar ao longo do ano que vem. Com a Selic alta, esse é o cenário que já é o cenário base, né? Acho que como a gente já espera que a Selic chegue a 11 ou 11,5%, 12%, isso já tá dado, esse cenário já está dado. Agora, se a gente for para 14% ou mais do que 12%, que não é um cenário que estaria nas contas ali de
das incorporadoras, né, dos bancos, então aí poderia mudar um pouco o cenário de juros de financiamento. Por enquanto, eu acredito que a gente ainda vai olhar dentro do balanço no ano que vem essa velocidade de vendas mais lenta. O que tem impactado nos preços dos imóveis é esse avanço do INCC, né, que aí principalmente por conta dos materiais de construção, a gente observou desde o início da pandemia um avanço de 40% dos materiais de construção. Isso que reflete no INCC um avanço ali que chegou no pico em julho desse ano, de 12 meses em 17%. Esse ano deve fechar em torno de 14% INCC, mas no ano que vem já deve voltar a uma normalidade em torno de 8%. Então a gente já vai ver uma queda no principal índice de correção dos preços dos imóveis. Isso já vai fazer com que, na nossa opinião aqui, tenha uma normalidade e não tenha um avanço tão expressivo ali em preços de imóveis na ponta. Tá? Uma correção tão expressiva quanto teve nesse ano. E falando agora também da Cyrela, que anunciou a venda de mais de 284 milhões de reais em imóveis aí para a HBR, uma iniciativa aí que deve formar projetos de fachada ativa, misturando poucos conceitos de imóveis residenciais e comerciais, né? Como é que esse modelo pode agregar a esses imóveis e à operação da empresa? Esse é um ponto interessante aqui, porque foi uma venda de imóveis, de empreendimentos aí, de fachadas ativas, de imóveis não residenciais, que faz parte do plano diretor, né? Então, para ter um melhor aproveitamento do terreno, as incorporadoras na lei de zoneamento aqui da cidade de São Paulo, em algumas regiões, as incorporadoras precisam fazer essas fachadas ativas ou imóveis não residenciais ou comerciais para ter um melhor aproveitamento da área do terreno, né, e conseguir vender apartamentos com mais vagas de garagem ou apartamentos maiores, então atendendo melhor o público de determinadas regiões. O que a Cyrela fez foi já comercializar com a HBR parte de 3 empreendimentos que ela deve lançar entre o ano que vem e o próximo ano, porque, pelo que estava no fato relevante ali, essas áreas vão ser entregues entre 2024 e 2025, então de imóvel, ou 2026, então são de imóveis que ainda não foi lançado pela Cyrela, né, que vai ser lançado ao longo dos próximos anos. Então isso mostra que é bastante positivo para a Cyrela, que já comercializou parte do empreendimento que está em projeto, né? Eu vou trazer algumas perguntas do pessoal do chat aqui, daqui a pouco a gente continua com as nossas, mas vamos lá, eu quero começar a trazer aqui a primeira pergunta, que foi do Felipe Dias Alves, que está aqui no nosso chat. Ele fala o seguinte, se puderem perguntar para o Raul: no cenário hipotético da Selic em 2 dígitos por um período de uns 3, 4 anos, é um absurdo pensar na falência de construtoras de pequeno porte ou é algo incomum? Depende das incorporadoras, tá, Felipe? As que estão hoje na Bolsa, tá? As que hoje, acho que sim, tá? Se for pequenas e incorporadoras que não estão na Bolsa, as que a gente vê negociada aí na B3, todas elas estão bastante capitalizadas, tá? Assim, elas estão num nível de alavancagem
historicamente muito baixo. Então, elas estão no melhor momento para ficar confortável com esse estoque, continuar lançando, mesmo com uma velocidade de vendas um pouco menor, mas que sem uma necessidade de capital muito grande, tá? Porque elas estão realmente bastante desalavancadas. Isso olhando para todos os que estão, quase todos que estão negociadas na Bolsa, pelo menos os que a gente acompanha aqui. Agora, empresas menores que talvez não tenham ali um sócio capitalizado ou que tenha muita dívida, possivelmente a gente pode ver que o setor como um todo vai diminuir. Isso como a gente já viu acontecer no passado e como a gente deve ver das incorporadoras de baixa renda. Porque com o aumento dos custos e um teto de preço do imóvel e a queda da rentabilidade de MRV, Tenda, que são incorporadoras grandes e que têm uma escala muito grande, a gente sabe aí de algumas incorporadoras menores que estão passando por dificuldade porque não consegue entregar um projeto rentável nessas condições de preço, tá? Então, acho que isso pode acontecer, mas dentro do universo aqui de cobertura nosso e das incorporadoras listadas, acho bastante difícil mesmo se a gente considerar aí 2 ou 3, 4 anos de Selic em 2 dígitos, o que não é um cenário real, tá? Assim, não é um cenário que a gente considera que é real, porque a gente vê aí uma estabilização da inflação ao longo do ano que vem, por volta de 5% ou 6%, e aí para 2023 a gente já deve começar a ver uma queda de taxa Selic. Maravilha. A Rita Fernandes está pedindo aqui para perguntar o seguinte, pode perguntar ao entrevistado, por gentileza, a razão que a maioria dos analistas gosta tanto de JHSF? Pergunto, pois, ao meu ver, o público classe AAA ou AAA que eles atendem tem uma certa limitação no Brasil, já que são bem poucos que conseguem comprar uma casa na Baronesa ou operar um avião no Catarina, ou mesmo comprar ou frequentar o Shopping Cidade Jardim. Só a pergunta da Rita. Sim, isso é uma verdade. Existe uma limitação de público-alvo, ainda mais que a JHSF atua com seus empreendimentos residenciais em São Paulo. Existe sim essa limitação de público-alvo, tá? Mas o que a gente tem conversado com a companhia aqui, o que a gente faz aqui de estudos em relação ao público que já é atendido, né, assim, a alta renda que já é atendido pela JHSF, ainda existe um potencial de atender um público aspiracional que está chegando lá, e um público que ainda gostaria de consumir algum tipo de produto deles, tá? Então, ou seja, o shopping, ou seja, comprar um apartamento ali na Boa Vista, ou uma casa, um terreno. Então, eu vejo que ainda tem um público-alvo que pode ser atendido, sim, e a questão dos jatos ali, do Catarina, do aeroporto, eu vejo que eles podem crescer, né, o market share deles, porque como é o único aeroporto internacional executivo, eu acho que alguns aviões que estão em aeroportos como Jundiaí, Sorocaba, eles podem migrar os seus aviões ali para ficar no aeroporto Catarina e você capturar market share disso, tá? Não que vai ter novos aviões ali, etc., uma frota maior.
Acho que é só uma captura de market share dentro de um mercado que é relativamente pequeno, né? Um mercado grande é um mercado de média e baixa renda. É realmente um mercado de nicho que a JHSF atua, mas que ainda tem um público que ainda não é atendido por produtos da companhia que eles devem atender, tá? Então, eu também gosto ali do case da JHSF, porque é um público que é menos sensível à crise. Então, ele é mais cativo e tem uma tendência maior a continuar consumindo, pagar esses produtos à vista ou sem financiamento. Então, você tem ali um outro público-alvo. E, Raul, tem uma pergunta aqui do Rui das Neves. Ele fala o seguinte: Selic subindo e está demorando para dar um up nas seguradoras. Né? Ele fala aqui que são empresas que possuem grande caixa, né? Só no segundo semestre, quando melhorar os sinistros de saúde. Ele quer saber um pouco isso. Bom, aí é um segmento diferente. Acho que aí seria um outro entrevistado aqui para conseguir não tem problema, responder não. melhor aí as questões de seguradoras e resseguradoras que, de fato, ali, por exemplo, Porto Seguro, Bradesco, BBSE, né, que é do Banco do Brasil, seguros, enfim, elas podem se beneficiar, sim, com um Selic maior, tá? Acho que, mas aí seria um outro entrevistado aqui. O MPK, ele deixa uma colocação assim, ó: o problema é o futuro sem melhora sem melhora de emprego ou incentivo. Por isso, como que isso poderia, né, fazer para poder ser bom para essas companhias? Não seria, então, a Bolsa um melhor futuro? Não sei se você conseguiu entender mais ou menos o que o MPK diz. Assim, a questão da falta de emprego, de incentivo, isso acaba comprometendo um pouco aí o futuro e, por isso, talvez aí a Bolsa ser um futuro mais certo, segundo... Acho que é o que o MPK acredita. Assim, eu vou tentar responder aqui como eu entendi, aí se não for isso, pode perguntar de novo ali que a gente responde. Claro. Eu entendo que com o emprego e, assim, com a taxa de desemprego alta ainda, você tem um público de baixa renda ali que não consegue comprovar a renda e aí você possivelmente vai ter uma queda de vendas nesse segmento, né? Então, eu acho que isso pode causar ali uma falta de demanda e, consequentemente, também para média e alta renda, essa questão de emprego também pode ser um driver e a melhora da renda, né? Assim, se isso não acontecer, realmente você pode ter algum tipo de problema aí nas construtoras. Maravilha. Continuando aqui, deixa eu só falar um pouquinho com você, sair um pouquinho agora desse setor de construção. Hoje a gente tem uma notícia que não dá para poder a gente deixar de repercutir aqui no setor de shoppings, por exemplo, essa questão da fusão da BR Malls junto com a Aliança Sonae. Inclusive, a gente, ainda há pouco, eu tinha trazido aqui, né, o setor para a gente dar uma olhadinha. A Aliança Sonae e BR Malls passando o dia praticamente todo em alta. BR Malls eu fui devolvendo um pouco o rally aí agora já nesse finalzinho aqui de tarde. Mas o que você acha dessa estratégia das companhias? Porque, assim, na verdade, não seria uma novidade, né, se a gente lembrar que esse burburinho chegou a existir ali atrás, né? Mas se realmente ser efetiva, elas vão virar uma gigante no mercado, né? Você vê isso como uma estratégia ou assim, como que você acredita que isso agregaria mais valor para as companhias? Essa fusão seria realmente muito benéfica? Como que você vê aí essa possível junção aí de Aliança Sonae e BR Malls? A gente vê aqui essa fusão como bastante positiva, assim, para as duas companhias, porque tanto a Aliança Sonae quanto BR Malls, elas têm algum tipo de sinergia a ser capturado com essa fusão, seja em custos, né, assim, reduzindo ali os custos de shoppings, pegando algumas questões importantes em relação
aos custos operacionais. E em relação à receita, eles poderiam ter ali uma força maior frente aos lojistas, porque você tem um conjunto de shoppings bastante mais robusto em relação às outras redes de shoppings, como Multiplan, Iguatemi ou Ancar, que são redes maiores. Então, eu acho que seria uma fusão assim, bastante interessante em relação a investimento também nas frentes digitais. Então, você tem ali bastante ponto positivo em relação ao potencial sinergia dos administradores de shopping juntas. Agora, o que eu acho que também seria positivo para a BR Malls é que teria uma redução na alavancagem dela. Hoje a alavancagem da BR Malls é em torno de 2,5 vezes dívida líquida EBITDA ou 22% dívida líquida sobre patrimônio líquido. Enquanto a Allianz Sonae, ela tem uma relação dívida líquida EBITDA de 1,1 vez, e 12% em relação ao patrimônio. Então, você teria ali, com a combinação dos negócios, uma redução significativa na alavancagem e você geraria a maior administradora de shopping do país. Então, isso seria bastante positivo. E seria positivo também para a Allianz Sonae, que negocia um múltiplo abaixo da BR Malls, que já negocia com desconto frente a Multiplan e Iguatemi já historicamente. Mas a Allianz Sonae, ela já estava negociando com múltiplo descontado de BR Malls. Então, isso faz com que essa possível fusão ali, são conversas preliminares, ainda não tem nada muito certo em relação a isso, já é uma conversa de muitos anos, mas eu acho que poderia ser positivo sim para as duas, tá? A gente acha interessante o negócio e eu acho que, assim, poderia não ter problema com o CAD, porque é um setor bastante pulverizado, né? Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui chegando. O Adilson perguntando o seguinte, para janeiro, né? A gente já está com o pé em janeiro aí de 2022. Ele quer saber, assim, podemos esperar alguma alegria ou vamos continuar de lado aí? Ele quer saber como é que, já prevendo aí como é que vai ser janeiro no mercado. Eu acho que o de lado que ele quer dizer pode ser também até inclusive se a gente olhar para o Ibovespa aqui, né? Se a gente olhar para os últimos dias do Ibovespa, a gente praticamente não sai, né, dessa mesma movimentação, né? Eu até brinquei aqui mais cedo, o Raul, desde ontem, aliás, eu tenho dito isso. Congelado, né? O Ibovespa tá daquela dancinha, do 2 para lá, 2 para cá e não vai para lá. Parece que colocaram um grampo lá, um prego e ficou. Essa semana, né, ela é uma semana que tem um volume bastante reduzido, né, um volume bem menor do que o Ibovespa negocia. O Ibovespa vinha negociando aí diariamente em torno de 30 bilhões, né, e essa semana aí tem em torno de 15, 12, 20, então ela já está negociando bem menos do que o histórico recente. E eu acho que em janeiro a gente pode ver um outro tipo de movimentação, mas o ano que vem ele vai ser bastante pautado ainda em relação à eleição, né? Assim, o que a gente pode ver lá para março, abril, maio, de equipe econômica de cada um dos elegíveis a presidente. Então, eu acho que o ano que vem vai ser um ano que a gente vai ficar meio que à espera de como vai ser os elegíveis, como é que vai estar o termômetro ali de eleição.
Boa. E quanto à indicação, voltando agora um pouquinho para o setor de construção, quanto à indicação do BTG, né, de compra para o ativo de EZTEC com upside aí de 128%, qual seria a sua visão para o ativo e quais os gatilhos que poderiam tocar em uma alta mais significativa no valor do papel? A gente também tem uma visão aqui bastante positiva de EZTEC, tá? A gente também tem uma recomendação aqui de compra, com quase 100% aqui também de potencial upside. Isso porque a EZTEC é a empresa que não trabalha com dívida do setor, né? Então a dívida bruta da EZTEC é zero. Ela tem mais de R$1 bilhão em caixa, tem investido bastante em empreendimentos na média e alta renda, que tem uma proteção maior em relação à margem. E eu acredito também que a EZTEC ela tem um braço de incorporação comercial. E eles estão fazendo um projeto similar ao que foi o EZ Tower, ali também na região do Morumbi, que chama EZ Ester, e que também vai ter 2 torres, e eles devem anunciar a venda de uma das torres aí acredito, na nossa opinião aqui, no ano que vem, que deve ser positivo ali para a companhia, tá? Para continuar o projeto e deve ser bastante similar ao que foi ali o EZ Tower. Então, eu acho que assim, a EZTEC ela é uma incorporadora que sempre foi muito pé no chão, assim, em relação à dívida, em relação à caixa, em relação ao comprometimento junto aos acionistas. Então a gente gosta, ela está negociada aí próxima de uma vez aí o valor patrimonial, que é um dos pisos aí da companhia. Ela tem a maior margem bruta do setor, então acho que tem toda uma conjuntura aí para junto com... E é uma das mais líquidas, então EZTEC e Cyrela seriam basicamente as portas de entrada aí para o setor de grandes investidores, né? Enquanto as outras empresas têm uma liquidez relativamente menor do que EZTEC e Cyrela. Então, são as nossas preferências aqui também para o ano de 2022. Maravilha, Raul. Obrigada. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, agradecer pelo teu tempo, ter vindo aqui falar um pouco aí sobre o setor de corporação e construção. Muito obrigada. Né? Aguardamos você aqui outras oportunidades para poder falar mais aí sobre esse mercado. Quem sabe já aí no próximo ano, que já está batendo nessa porta. Obrigada, hein? Obrigado, Débora. Um abraço. Bom ano para vocês também. Para vocês aí também. Gente, vamos continuando por aqui. A gente tem o Ibovespa ainda em queda, olha só, 0,73% de queda. Ibovespa aos 104.094, quase voltando para o patamar dos 103 mil pontos. A gente foi até 103.850 numa queda, recuperamos os 104, mas aí não está aparentemente conseguindo sustentar, está lutando para ficar nesses 104 mil pontos hoje esse Ibovespa, hein? O dólar futuro segue em alta, 1,18%, cotado a 5,64%. Já que a gente estava falando do setor de construção e corporação, olha só como que está o setor agora aqui, né, na nossa tela. A gente tem Trisul aqui numa queda de 3,16%, direcional também 2,92%. Mitre numa queda de 2,9%, a gente tem Lavi também caindo 2,64%. JHSF, a gente tem também em queda hoje, eu não estou só conseguindo trazer aqui para vocês, eu vou dar aqui, o JHSF, 2,5% de queda. Eu tinha visto pouco antes quando a gente estava mostrando o setor de shoppings, mas era um dos papéis que a gente estava falando agora aqui, junto com o Raul. Cury também está caindo agora 0,43%, MRV 0,51%, Gafisa 0,5%, a Tenda caindo também, enfim. A maior parte do setor de construção e corporação em queda nesse penúltimo pregão de 2021. A Plano e Plano é quem está subindo 0,63%, Elbor 0,44%, Cyrela agora aqui virando para um alta 0,20%. Olhando um pouco aqui para o setor de shoppings, né, como a gente vem acompanhando, é o setor depois dessa notícia
da Aliança Sonai junto com a BRF, olha lá, BR-Malls. O Helder fala tanto de BRF aqui no chat, que agora até eu já estou chamando BR-Malls de BRF, hein, Helder? Olha isso. BR-Malls está subindo 0,62% e a Aliança Sonai 1,7%, são as duas companhias que, né, divulgaram aí, então, essa possível fusão, essa possível negociação. A gente tem os dois papéis agora em alta. Todos os outros papéis estão na contramão caindo depois dessa notícia, o Iguatemi cai quase 4%, o Multiplan caindo 2,54%, JHSF numa queda, como eu falei aqui mais cedo para vocês. No setor de petróleo, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem só 3R Petróleo aqui numa alta de 3,74%. Petróleo que, aliás, né, hoje, depois dessas notícias, mesmo com as notícias aí de redução, de queda de redução dos estoques e tudo mais, passou a boa parte da manhã aí numa queda, mas agora sobe um pouco, 0,61% aí do petróleo Brent, o WTI 0,70%. Ainda assim, o setor não está conseguindo acompanhar a alta, não. O PET 4 cai 1,04%, PET 3 0,45%, 0,48% de queda agora. Braskem também queda, na alta 1,18%. E a gente tem o Trapali caindo também 1,92%. Quem está contrariando cotações aí de commodity é o setor de siderurgia e mineração. A gente teve uma queda, né, na cotação hoje do minério lá na Ásia, mas ainda assim, olha só, Vale sobe 0,74%, CSN Mineração 1,38% de alta, CSN Mineração que inclusive, né, de acordo com essa prévia da carteira teórica que foi divulgada pela B3, CSN Mineração deve passar a fazer parte do índice. Os Minas aí alta de 0,61%, CSNA 0,48%, cai no mesmo só Ferbasa, né, no setor, mas como um todo o setor vai na contramão dessa queda da cotação no minério. No setor de varejo hoje, olha isso, maioria em queda. Marisa 3,49% de queda, Guararapes caindo 2,64%, Grupo Soma 2,48% de queda, SBFG3, que é o grupo controlador aí da Centauro, 3% de queda, CIA 2,24% de queda, Natura 1,22%. Bom, na alta, Via sobe 0,81%, Lame 4 e Almir 3 são as únicas altas do setor de varejo por hoje, viu, Hanna? Pois é, vamos seguindo aqui com atualizações no nosso Top News. Vamos falar aqui algumas notícias que tem aqui, inclusive, no nosso portal, bbcnews.com.br. Você encontra tudinho lá em primeira mão. Tem aqui uma informação aqui sobre a Petrobras, que realiza ajustes aí nos preços do diesel para distribuidoras em 5 cidades. Esse anúncio foi feito nesta quarta-feira, promovendo aí esse reajuste. E a mudança de preço vai de redução aí de 10 centavos aí pelo litro e até o aumento de 8 centavos o litro, essa variação. E essa redução aí está valendo desde a última terça-feira, na verdade. E as cidades com os ajustes são Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, Uberaba, Uberlândia, em Minas Gerais, Brasília, lá no Distrito Federal, e o senador aí Canedo, a cidade de Senador Canedo, em Goiás. A alteração de preço foi aí no diesel S10 e no S500. De acordo com a Petrobras, em nota, essas ações visam aumentar a eficiência das operações e a competitividade da Petrobras em ambiente concorrencial. A estatal ainda informou que passa a ofertar para as distribuidoras a opção de entrega do diesel S10 e S500 em Vila do Conde, no Pará, por via marítima desde novembro deste ano. Segundo a estatal também, após o planejamento dos clientes, o primeiro navio já está programado para entrega em janeiro de 2022. Informação aqui que você encontra completinha aqui no nosso portal. Tem também uma outra notícia aqui, rapidinho, do Banco Inter, que projeta aí Bovespa aos 125 mil pontos para o ano que vem. Matéria escrita aí no nosso portal pelo nosso Edu aqui, mas é o Eduardo Saraiva, né? E o banco aí, como a gente vê aqui na notícia, o banco vê um cenário desafiador para a Bolsa de Valores no Brasil no próximo ano, com pressões inflacionárias e desaceleração da economia. E apesar disso, acredita ainda que o Ibovespa, índice de referência, chega aí ao patamar dos 125 mil pontos. De acordo com a equipe de investimentos do banco, as ações e o próprio Ibovespa estão descontados, operando em patamares abaixo do esperado.
Em 2021, o índice deve terminar o ano um pouco acima dos 100 mil pontos e o relatório enfatiza ainda o bom desempenho das commodities nesse ano, como o minério de ferro, importante matéria-prima para o setor de siderurgia, subindo 50% no ano, e o petróleo, que é cotado aí a pouco mais de $80 o barril. O Inter também destaca que no ano que vem poderá ser um bom ano para o setor, incluindo agronegócio e papel e celulose, devido às safras recordes e também à alta demanda. Mais uma notícia aí que tem ainda, né, tá bem completinha, que tem mais informações ainda, você encontra completíssima aqui no nosso portal bmcnews.com.br. Débora. Exatamente isso. Falando agora sobre projetos de saneamento, viu, Hanna? A gente que tem um leilão também acontecendo, uma licitação acontecendo lá no Rio de Janeiro, a gente também teve aqui uma notícia do BNDES falando que 3 novos projetos de saneamento devem ir a leilão em 2022. É o diretor de concessões e privatizações do BNDES, o Fábio Abraão, que disse que em 2022 3 novos projetos de saneamento devem ir a leilão, com esse investimento direto de 10 bilhões de reais. Um dos leilões será no Rio Grande do Sul, da empresa estatal de saneamento Corzan. A operação será via IPO e os outros leilões serão referentes ao saneamento de Porto Alegre, com a Águas do Brasil, que já sinalizou que vai participar, e Ceará. No total, 65 ativos serão levados a mercado em 2022, incluindo o setor de logística ambiental, rodoviários e parques, inclusive também, viu, Hanna? Olha só, falando agora sobre Ômicron, gente, tá tendo uma verdadeira tsunami de casos aí acontecendo. Além dos Estados Unidos e da França, o Reino Unido, a Itália e a Austrália registraram recordes diários de casos da Covid-19 nessa quarta-feira. Segundo a agência de notícias a Reuters, a média móvel da última semana dos casos no mundo atingiu patamar inédito em meio à disseminação da variante Ômicron, que está circulando junto com a Delta. A gente está atualizando isso o tempo inteiro aqui na nossa programação para vocês, inclusive, porque no final das contas a gente sabe que isso pode impactar a economia, dependendo da forma como alguns países, né, comecem a lidar, inclusive, com essa situação. A gente já sabe que em alguns países está se voltando a adotar, né, o sistema de home office aí para os funcionários, para empregados. A gente também sabe que tem outros lugares que estão voltando a decretar lockdown. Então, na França, teve aí um recorde de casos que nunca tinha tido desde o começo da pandemia. Ou seja, se esses países, os lugares começam realmente a adotar medidas de isolamento, isso pode comprometer essa retomada econômica que a gente começava a assistir nesse ano de 2021. Bom, vamos ver no que vai dar, né, nessa situação, mas o que a gente sabe é que realmente vem aumentando bastante esse número aí de casos da Ômicron no país, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Lembrando que a gente sabe, e estudos já estão mostrando que a letalidade dessa nova cepa não chega a ser como as outras, e sim a disseminação, realmente a dissipação do vírus, que acaba sendo um pouco maior, transmissibilidade muito maior. O dólar à vista, viu, Hanna, acabou de fechar no alta, 0,95%, cotado a 5,69. Eu vou ficar acompanhando aqui ainda com vocês o dólar futuro. A gente tem o dólar futuro aqui ainda operando em alta de 1,19% a 5,69. E aí a gente tem o setor de turismo e de aéreas, né, com toda essa questão aí de novos recordes e casos de Ômicron por aí pelo mundo. Então a gente tem setor de aéreas e turismo em queda, juntando com o dólar em alta, lembrando que essas companhias, né, têm aí todos os custos dolarizados, então tudo isso pesa negativamente na balança para o setor que hoje está liderando as quedas aqui nesse período da tarde. Não sendo únicas, né, porque a gente também tem BID 11 aqui, BID 4, em seguida, né, com mais de 4% mais ou menos de queda. Iguatemi depois vem, né, depois dessa notícia da BR Malls com a Aliança Sonai, Iguatemi está aparecendo aqui nos primeiros lugares de queda do dia, desde, né, o início dessa tarde. A Via está liderando altas hoje, hein, gente? 0,81% de alta aqui para a Via, já nesse finalzinho de tarde, com papel cotado aqui a R$ 4,99. Na semana, a Via está acumulando agora uma alta de 10,89%, mas no ano, Via ainda acumula uma queda de 69,12%, Hanna. Pois é, Débora. E só para reforçar aqui rapidinho, Débora, que você falou aí, né, em relação ao aumento do número de casos, né, hoje à tarde também a OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu um novo alerta, né, em relação ao Brasil, que é o país aí com o segundo maior número de mortes por Covid no mundo, que precisa estar preparado para um aumento de novos casos, como vem acontecendo lá na Europa, como a gente também
tem acompanhado por aqui, ao mesmo tempo que pediu o fim de desinformações que afetam aí o combate à pandemia. Essa notícia aqui saiu, né, agora há pouco também, e na última entrevista coletiva do ano, focada aí nos 2 anos da pandemia, o diretor-geral da OMS se declarou aí muito preocupado com o fato dessa nova variante Omicron ser mais transmissível, né, como você falou também agora há pouco, estar circulando ao mesmo tempo em que a Delta, né, o que está levando a esse tsunami de casos, né, a gente consegue acompanhar aí, né, essa preocupação. A gente sabe que isso acaba impactando também a economia no mundo inteiro. A gente continua de olho trazendo aqui. E só uma última notícia aqui da Energisa, que inaugurou recentemente uma fábrica para a produção de religadores em uma iniciativa que amplia os seus investimentos em inovação e diversifica também o seu portfólio de produtos e serviços. Informações aí passadas pelo grupo em um comunicado enviado ao mercado. Desenvolvidos aí no âmbito de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, os equipamentos já estão sendo usados em distribuidoras da Energisa e foram também comercializados para outras concessionárias com atuação no mercado brasileiro e também no mercado lá fora. Os religadores servem para proteger a rede elétrica, isolando trechos onde houve falta de energia de outros pontos da rede, até que o problema seja então resolvido. Até o momento foram comercializados mais de 500 religadores no Brasil e também no exterior, com projeção de dobrar o volume de vendas no próximo ano, de acordo aí com informações passadas pela companhia. Débora. Maravilha, Hanna. Vamos agora bater um papo com o Carlos André, que é analista do TC Matrix. Ele já está aqui com a gente, acompanhando aqui a nossa programação. Ele que também acompanha o setor financeiro, principalmente de bancos e fintechs, né, e seguradoras. Então, gente, já aproveita e mandem suas perguntas, né, e vamos lá bater esse papo aqui com ele. Obrigado por aceitar nosso convite aqui, Carlos. Obrigado, seja bem-vindo. Oi, boa tarde para vocês e boa tarde para todos os nossos ouvintes. Maravilha. Vamos começar falando sobre o valuation da Nubank. Acho que isso foi uma das coisas que mais, né, chegou a levantar polêmica ultimamente aí, né, nas últimas semanas. Quais são as perspectivas, né, para a companhia, tanto em termos de operação, né, para o próximo ano, como também em desempenho, né, nas ações do mercado de valores americano? Então, o caso do Nubank é um caso bem particular, porque acabou se tornando o maior banco da América Latina em valor de mercado, passando o Itaú, que já tem uma operação mais rentável há muito tempo. É um banco que a gente tem poucas dúvidas sobre a sua lucratividade no longo prazo. O Nubank começou a dar lucro no início desse ano de 2021, apresentou alguns resultados positivos, mas digamos que bem abaixo do que seria razoável para ele valer tanto. Então, as expectativas para o Nubank, já que está com valor de mercado acima do Itaú, são que ele cresça o bastante para que ele consiga gerar lucros, talvez até acima do Itaú, o que é bem desafiador, dadas as suas particularidades de foco em carteiras de pessoa física, de pessoas que são desbancarizadas, então não tem um histórico muito elevado de crédito, e as suas restrições regulamentares também. E como é que o Nubank e outras companhias aí do setor podem ser impactadas pelas altas taxas de juros e também a inflação nos próximos meses? No caso dos bancos, taxas de juros mais altas, quer dizer, um preço do crédito um pouco mais elevado. Tem a parte de que os bancos vão repassar esse crédito para os seus clientes. Por outro lado, eles também vão ter, digamos que, uma queda na demanda por crédito. À medida que o crédito fica um pouco mais elevado, os consumidores, os tomadores de crédito, pessoas, empresas, elas vão ter mais restrições para tomar crédito, para, digamos, financiar uma viagem, para financiar um eletrodoméstico, para financiar um imóvel ou alguma empresa para, digamos, financiar alguma planta industrial ou alguma coisa do tipo. Então, as coisas meio que se equilibram, mas bancos, eles não costumam perder dinheiro quando os juros estão altos. Digamos que a inflação seria um problema maior, porque a gente tem taxa de juros bem próxima à inflação, então a gente não tem um ganho real bem pequeno nessa taxa de juros, e a inflação entra no quesito de instabilidade econômica. Quando a gente tem alta inflação, altas taxas de juros, menor geração de empregos, a gente tem uma população
com muita incerteza sobre a economia e também torna-se uma maior incerteza para a tomada de crédito, que pode reduzir bastante a tomada de crédito dessas pessoas e empresas nos bancos tradicionais e nas fintechs nesse próximo ano de 2022. A gente espera que até o final de 2022 a inflação menor do que a gente tem observado agora em 2021 e que se normalize de 2023 para frente. Vou até trazer uma pergunta aqui do Emerson Duarte, já que a gente está falando do Nubank, né? O Carlos está dizendo assim, ó, no BR3 é para cima ou para baixo, Carlos? Olha, assim, não é recomendação de investimento, mas é mais para baixo do que para cima, porque é bem desafiador muito, que né? o Nubank tem que entregar isso. Já saiu, teve uma alta no pós-IPO, só que depois teve uma queda repentina, já caiu mais ou menos 10% desde a abertura das suas ações em bolsa. A gente vê os bancos no Brasil meio que acompanhando essa queda, mas não tanto. É mais uma questão do setor financeiro, incertezas em relação a variantes, em relação à estabilidade econômica do Brasil e do mundo como um todo. Mas pelo que o Nubank tem que entregar, digamos que é bem desafiador. Ele está com uma carteira lucrativa que é de pessoas físicas, é mais lucrativo que pessoas jurídicas. Depois ele deve avançar concedendo crédito para pessoas jurídicas, micro e pequenas empresas, que também têm taxas de juros um pouco mais atrativas para o fornecimento de crédito, e depois, se for o desejo do banco, avançar para grandes empresas. Mas é um passo a passo que, se o banco não conseguir performar bem, as ações vão despencar bastante em relação às expectativas que o mercado imputou no preço das ações do Nubank. Inclusive, o Helder está aqui no nosso chat dizendo assim, ó, pergunta para o Carlos se ele viu o relatório do que o SoftBank estima algo em torno de 150 milhões de clientes na América Latina. Se está razoável essa expectativa para os próximos 5 anos? Foi o Helder que deixou aqui no nosso chat. Para a América Latina, sim. No Brasil, o Nubank já tem quase 50 milhões de clientes. Digamos que tem o Itaú que tem mais de 70, então ele pode com facilidade não tomar os clientes do Itaú, mas ele pode fazer clientes com contas nos 2 bancos, e a partir da qualidade do serviço, eles vão tentar escolher qual dos 2 bancos usar. Mas o Nubank ainda tem uma restrição grande quanto ao fornecimento de crédito. Até, vamos tomar eu como exemplo, meu limite de crédito no Itaú, que eu sou correntista há pouco tempo, é maior do que no Nubank, que eu sou correntista desde 2015. Então o Itaú tem um pouco mais facilidade para conceder crédito. No Nubank é aquele banco que fica, digamos, tateando até onde pode conceder crédito para o cliente, que ele aumentou muito a sua base de clientes, mas, como eu disse, pessoas desbancarizadas, que não tinham um grande histórico de crédito. Então, esse tipo de pessoa é uma operação mais arriscada para fornecer crédito. É muito mais incerto e a qualquer hora você pode tomar um inadimplência ou um calote na sua carteira de crédito. Então, isso prejudicaria bastante as operações do banco. Por outro lado, ele está evoluindo bastante em serviços. Ele comprou a EasyInvest, uma corretora, transformou agora em NuInvest, então pegou toda aquela carteira dos clientes, o portfólio de ativos que esses clientes investiam, e está aumentando as suas operações. Ele concedeu seus BDRs para os clientes interessados, um BDR para cada cliente interessado, digamos. Então isso aumenta bastante o número de pessoas que ingressaram na Bolsa de Valores, e praticamente de graça. A ação no Nubank, há alguns dias, em reais, estava custando R$9. Então, é aquela pessoa que ganhou R$9 do nada, talvez dê um impulso para que essas pessoas possam começar a investir no mercado financeiro. Não deixa de ser uma porta de entrada. E você acredita que, com o atual cenário, esse setor de financeiras, que também inclui bancos, né, tradicionais e seguradoras, podem se destacar como um setor mais defensivo em um ano de instabilidade? Os bancos sempre se destacam, bancos e seguradores sempre se destacam todos os anos, seja com crescimento econômico ou com recessão. A gente teve uma recessão bem particular no ano de 2020, onde houve restrição à atividade econômica, então eles constituíram provisões bem elevadas, mas esperando uma inadimplência bem maior do que ocorreu. Digamos que o pior já passou, ainda há alguma sombra de novas restrições à atividade econômica, pode haver lockdown, mas dificilmente vai acontecer no Brasil,
isso está acontecendo mais na Europa, Estados Unidos, algumas restrições na mobilidade. Então, o nosso ambiente macroeconômico, apesar de bastante incerto, está mais ou menos estável, e os bancos, pela experiência que eles tiveram em 2020 e 2021, eles conseguem performar bem nesse cenário. Mas os bancos em particular, alguns bancos que estão com o ramp-up das suas operações, tentando adquirir um número muito maior de clientes, eles vão ter que investir bastante para conseguir tomar aqueles clientes dos demais bancos que já estão bem estabelecidos em território nacional. Então, esses outros podem ter uma maior dificuldade em gerar resultados, mas os bancos tradicionais devem performar bem ou até, digamos, razoável, mantendo uma lucratividade próxima desse ano de 2021 e distribuindo também proventos, que normalmente é o que eles fazem por não ter tantas alternativas de investimento e serem demasiados grandes para que tenham tantas alternativas para o resultado que eles geram sobre a forma de lucro. Mais cedo aqui o Rui das Neves tinha deixado uma pergunta que eu acho que vai caber bem para você, já que você também olha um pouco para as seguradoras. Ele fala o seguinte, ó, Selic subindo e está demorando para dar um up nas seguradoras, pois já são empresas, né, que possuem grande caixa. Só no segundo semestre, quando melhoraram os sinistros de saúde? Essa foi a pergunta dele aqui. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu não entendi a questão dele. Ó, a Selic está subindo e está demorando para dar um up nas seguradoras, né? Pois são empresas que possuem grande caixa, só no segundo semestre, né? Quando melhorar os sinistros, então, de saúde? Os sinistros de saúde têm melhorado, digamos, até o terceiro trimestre, foi o último resultado reportado, porque a gente teve uma segunda onda muito forte de Covid no Brasil, então houve muitos sinistros nesse quesito. Aí você demora 2 trimestres para que realize o pagamento desse sinistro por morte de pessoas seguradas, e isso afeta o resultado das seguradoras em geral. A Selic, ela beneficia as seguradoras porque elas vão ter aqueles recursos aplicados, mas é uma parte do seu resultado, é a parte do resultado financeiro das aplicações das seguradoras. O resultado operacional, que diz respeito aos seguros, ele é formado pelos seguros de vida, tem algumas empresas seguradoras que têm maior exposição a seguros de vida, mas tem outras também que elas têm mais exposição a seguros automobilísticos, e isso reduziu o sinistro. Quando estava a política de restrição aqui no Brasil, os carros eles não saíam, então não tinha sinistro. Então as seguradoras conseguiram reduzir bastante essas provisões. Se o carro está em casa, não acontece nada com ele, então é mais um mês que a seguradora não tem que pagar aquele sinistro para a pessoa que adquiriu o seguro. Então, é um mix de vários tipos de seguros, não apenas saúde, e isso vai depender bastante de que tipo de seguradora ele está investindo, porque tem algumas têm maior ou menor exposição à saúde, e elas tentam fazer o mix dessas exposições nos seus resultados operacionais com o maior resultado financeiro, que agora vai ser beneficiado por uma taxa Selic mais alta. E o Safra e também o BOF indicam um bom ano para as ações de biosseguridade. Como é que analistas avaliam o potencial do papel, que também sofre com o cenário político brasileiro? Caixa Seguridade ou BB Seguridade, que cortou aqui? BB Seguridade. Sim. BB Seguridade, ele tem uma vantagem em relação aos outros, porque ele está dentro do Banco do Brasil e ele é a seguradora mais rentável listada em bolsa. A BB Seguridade também tem muita exposição no setor do agronegócio. O agronegócio quase não foi atingido pela pandemia. Teve agora uma questão maior de estiagem, que prejudica um pouco as safras, o agronegócio, mas a empresa não foi tão atingida assim. A questão do BB Seguridade são seus planos de previdência. A empresa tem alguns passivos atrelados ao IGPM, e ativos atrelados ao IPCA. Então, a gente viu os passivos que estavam aumentando pelo IGPM, que foi bem acima do IPCA. Então, o passivo cresceu mais que o ativo, a empresa teve um prejuízo. Mas, à medida que o IGPM tem se aproximado mais do IPCA, então os resultados da BB Seguridade, aquele resultado de previdência, converge para um superávit. Nos outros resultados, a empresa não foi tão impactada, ela tem a corretora dentro da BB Seguridade, que é aquela que faz apenas a venda do seguro, que não é a seguradora, que ela só melhorou
ao longo do ano de 2020 e 2021, com muitas operações. A empresa está se digitalizando cada vez mais e procurando reduzir a dependência do Banco do Brasil. Tem outro ponto também, que ela tem a autorização para vender seus produtos de seguridade dentro da estrutura do Banco do Brasil, mas ou é até 2030 ou é até 2033. Então, teria que haver uma renovação desse contrato para que ela continue oferecendo os serviços de seguro e corretagem e a corretora dentro do Banco do Brasil. É uma situação mais ou menos parecida com o que aconteceu entre a Caixa Seguridade e a UIS. A UIS era concessionária para realizar o serviço de corretagem dentro da estrutura da Caixa Econômica, acabou o contrato, não renovou. Então, a UIS, digamos que ela saiu da parada, parou de realizar seus serviços dentro da operação da Caixa e teve que procurar outras operações. No BB Seguridade, ele tem esse risco, que é o Banco do Brasil não renovar esse contrato de oferecimento de serviços. Parece um pouco inviável disso acontecer, porque o Banco do Brasil tem 66% do BB Seguridade. Então, ele também sairia perdendo nesse quesito. É como se fosse pai e filho, o pai negar que o filho faça negócios dentro da sua empresa. Mas, no momento, as perspectivas para o BB Seguridade são positivas. Uhum. Tem mais perguntas aqui no nosso chat, inclusive, muitas também sobre essa questão do Nubank. O Luiz está dizendo o seguinte, ó, pensamento simples. O Nubank está valendo mais que o Itaú. Você acha que ele vai entregar mais que o Itaú? Já vimos outros exemplos como esse, né? E ele deixa até aqui uma atenção, porque o número de contas não diz muita coisa. A carteira de crédito é o que vale. Essa foi uma pergunta aqui do Luiz. Pronto, o número de contas, ele dá informação de pessoas físicas bancarizadas, porque no Nubank é praticamente 100% pessoas físicas, tem algumas micro e pequenas empresas, mas tem restrições a algumas operações de crédito. Apesar de 40, 50 milhões de clientes, a carteira de crédito do Nubank é muito menor do que a do Itaú. A carteira de crédito do Itaú está próximo ao 1 trilhão. O Nubank não chega nem a metade disso, nem a um quarto disso. Então, com o Itaú tendo uma carteira de crédito maior, até porque a carteira de crédito do Itaú inclui grandes empresas, que elas tomam 500 milhões em crédito, 25 milhões. Pessoas físicas do Nubank vão tomar alguns milhares de reais, isso quando o banco conceder. E à medida que o banco aumenta o limite de crédito para essas pessoas físicas, também há a probabilidade de aumentar a inadimplência, porque se fornecer muito crédito para pessoas físicas que não tenham condições de pagar, pode haver um maior nível de inadimplência, um maior endividamento das famílias. Então, a operação do Nubank, por ser com pessoas físicas, pode ser mais lucrativa, mas também tem um risco bem maior. E o Nubank ainda está tateando como rentabilizar essas operações. Não é fácil oferecer crédito. A gente tem os 4 grandes bancos listados na Bolsa de Valores, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, eles têm nível de rentabilidade bem alto, acima de 12%, 15%, mas não é fácil chegar lá. São anos de operações, são anos de dados de clientes, anos de históricos, para que eles consigam ter aquela boa execução das suas operações. O Nubank é um banco novo, ele tem evoluído, ele tem uma boa equipe de dados, também para tentar analisar a probabilidade de inadimplência e como conceder crédito a seus clientes, mas ele ainda está em ramp-up, ele ainda está aumentando as suas operações, crescendo o número de clientes. Se ele se mantiver apenas no segmento de pessoas físicas, ele não vai conseguir acompanhar o Itaú. Ele tem que avançar para pessoas jurídicas e também no fornecimento de serviços. Pode acontecer duas coisas, ou o Nubank vai aumentar sua rentabilidade porque vai aprender a operar melhor nesse ambiente, ou vai apenas aumentar a concorrência no setor, vai ter uma rentabilidade baixa, mas também vai trazer a rentabilidade dos demais bancos também para baixo, por uma maior concorrência, por serviços mais baratos que os outros bancos vão ter que imitar. Uhum. E vamos aproveitar então falar um pouquinho sobre o pagamento de 249 milhões em juros sobre capital próprio pelo Santander. Para a renda passiva, o banco é a melhor opção no setor? No setor, o Santander, que é aquele que apresenta, é tanto mais lucrativo atualmente, ele passou o Itaú, porque o Itaú tinha as operações da XP dentro do seu balanço, então a XP tinha um retorno sobre patrimônio bem elevado, que aumentava também o do Itaú de forma consecutiva. O Santander conseguiu passar a atual rentabilidade do Itaú, que era antigamente o banco mais lucrativo do Brasil,
se tornou mais lucrativo agora, está com ROI, retorno sobre patrimônio líquido, acima de 20%, está mantendo esse ROI. Ele também foi menos conservador durante a crise, porque ele constituiu menos provisões, é como se ele tivesse expectativa de um menor nível de inadimplência. Pode ser que isso no futuro ele tenha que um nível de inadimplência maior que não foi previsto, porque a gente teve Banco do Brasil, teve Itaú, teve Bradesco, com expectativas de inadimplência bem elevadas, que também não se configuraram, mas eles podem reverter essas provisões e aumentar o seu lucro nos períodos seguintes. No caso do Santander, ele pode manter esse nível de lucratividade, está realizando fechamento de agências para equilibrar as suas despesas, está aumentando a sua carteira de crédito de forma gradativa e apresenta sinais de que vai manter esse nível de rentabilidade. Gerando uma rentabilidade tão elevada, ele tem distribuído altos valores sob a forma de proventos para os seus acionistas. Eu estou com a tabelinha aberta aqui do sistema Economática, que é o que eu uso para realizar essa leitura dos dados. O dividend yield do Santander, nesse ano, foi de 6%. Foi o primeiro entre os bancos que eu estou analisando aqui. Depois dele vem o Banco do Brasil, com 5,76%, e o Banco Bradesco, com 5,5%. Por último, vem o Itaú, com 3,42%, desconsiderando, claro, a distribuição das ações da XP para os acionistas do Itaú. Então, para uma carteira de renda passiva, o Santander aparece como uma das melhores oportunidades entre os grandes bancos. Uhum. Tem aqui uma pergunta também da Rita Fernandes. Ela está pedindo para perguntar qual a razão que o Bradesco, por qual razão, pergunta para o entrevistado por gentileza, por qual razão que o Bradesco não anda? Será que novamente o mercado está precificando uma alta de internações em virtude da variante Ômicron? Na verdade, não é uma questão apenas do Bradesco, é do setor. Estou novamente aqui com alguns dados dos bancos abertos. Eu gosto muito de analisar o índice preço-valor patrimonial da ação, que é o Price to Book, o PVPA. O Bradesco tem um PVPA de 1,3, quer dizer que o valor de mercado dele vale 130% do que ele tem no patrimônio líquido. Ele é o terceiro mais lucrativo do Brasil no momento. Ele está atrás do Santander, que tem um PVPA de 1,5, e do Itaú, que tem um PVPA de 1,8. Então, o Bradesco parece um pouco mais barato em relação a esses demais bancos, até porque ele gera resultados bem acima do seu custo de oportunidade. Mas a questão não seria o Bradesco em si, mas todo o setor de bancos tradicionais. Os investidores estão muito incertos quanto à capacidade dos bancos de conseguir gerar uma alta rentabilidade no futuro. Porque a gente está vendo a abertura de muitos bancos digitais, a gente está vendo uma concorrência cada vez maior no segmento de crédito e serviços, e os bancos tradicionais têm que reagir de alguma forma. Alguns reagem pela compra de suas próprias fintechs, fazendo o seu próprio banco digital. O Itaú tem o IT, o Bradesco tem o Next, e o Santander e o Banco do Brasil tentam cada vez mais digitalizar as suas operações, mesmo sem ter um banco digital como subsidiária. Então, eles estão tentando também realizar o fechamento de agências, principalmente Santander e Bradesco foram os que tiveram os fechamentos mais agressivos, ou fechamento ou transformação de agências em pontos de atendimento ou mudanças nas suas configurações. Eles estão reagindo dessa maneira, também estão reagindo, aumentando a oferta de serviços e tentando bancarizar mais pessoas com os seus bancos digitais, para que, digamos, no Itaú e no Bradesco, eles conseguem clientes para seus bancos digitais que eram de outros bancos, que não eram clientes Itaú e do Bradesco, que conseguem captar essas pessoas para a sua carteira de crédito. Aí, olha só, a Rita até complementava aqui, logo depois, é porque tiveram alguns comentários aqui em seguida, eu não consegui. Ela complementava o seguinte, ó, o balanço do Bradesco nesse ano foi super impactado na parte de seguros por conta do Bradesco Seguro, por conta justamente da sinistralidade da Covid do ano passado, né? E ela deixou uma observação, eu sou acionista do Bradesco há mais de 20 anos, e só vi um desconto desse na ação, que foi na crise de 2015 e 2016. Ela tinha deixado essa complementação mais abaixo aqui, eu só agora acabei vendo quando eu fui passando aqui as outras perguntas. O Carlos, inclusive até abri aqui o setor uma de parte bancos relevante, como um todo. Pode falar. Uma parte relevante dos resultados do Bradesco vem do Bradesco Seguridade, e o Bradesco Seguridade ele tem uma boa parte das suas operações com seguro vida.
Então a gente teve a segunda onda do Covid esse ano, que foi bem forte, segunda ou terceira, foi mais ou menos em março, quando a gente estava iniciando a vacinação praticamente aqui no Brasil, que impactou bastante os resultados da seguradora no segundo e terceiro trimestre. Pode ter ainda um resultado mais ruim nesse quarto trimestre, que seria em relação aos dois trimestres anteriores, resultado de sinistralidade que ocorreu no começo do ano, que só é comunicado agora, ou que só é resolvido agora, que impacta também, mas bem menor do que teve nesse segundo e terceiro trimestres. Então, a expectativa é que o Bradesco tenha uma melhora nos seus resultados, porque a parte de seguros foi muito ruim no segundo e terceiro trimestre de 2021. Inclusive, eu estou dando uma olhada aqui, a gente tem os papéis de Bradesco aqui hoje, olha só, BBDC3 está caindo 0,98% agora, BBDC4 também aqui numa queda, Banco do Brasil também em queda aqui, ó, BBDC4 cai 0,41%. A IBPAC também está caindo 0,85%, agora BPAC 3, Sambi 11 cai 1,46%, Sambi 4 1,47%, BPAC 11 cai 0,96%, Itaúsa 4 0,77% de queda. BID 11, BID 4, BID 3 também queda. Somente Banco Pan hoje que está aqui indo nessa contramão, né? Está indo para uma alta bem pontual aqui no setor, inclusive. Aliás, tem uma dúvida aqui do candidato a ministro. Os nossos telespectadores são muito criativos, inclusive com os nicknames dele aqui, né? Débora, por favor, pergunta para o entrevistado se o MEI que faz crédito imobiliário ou crédito agrícola. Eu, particularmente, eu não sei. Você sabe dizer, Carlos André, se eles fazem crédito imobiliário ou agrícola? Essa é bem específica. Eu acho que não, é mais crédito pessoal. A maioria é crédito pessoal. Talvez eles entrem nesse segmento nesses próximos anos. Eu acredito que eu perguntei isso no call que eu fiz com a RI do Nubank, mas eu não lembro direito da resposta deles agora. Para mim é mais crédito pessoal e crédito consignado. Então, seria uma boa saída nesse meio termo todo, diante do cenário que a gente tem visto agora, as fintechs seriam uma boa saída assim, para investimento, considerando aí o cenário que a gente tem agora de inflação, juros mais altos, a Cupom já deixou programada, já comprou aí um ciclo de aperto de juros um pouco bem maior. Então, considerando esse cenário, você acredita que as fintechs poderiam ser uma melhor oportunidade, talvez, se for olhar para esse setor? Eu acredito que não, porque as fintechs, a ação vai reagir à medida que eles aumentem o número de clientes e a carteira de crédito. Em um cenário que a gente tem taxas de juros mais altas e inflação maior, maior incerteza macroeconômica, vai haver um pouco mais de restrição das pessoas e empresas em tomar crédito. Então, aquela carteira de crédito não vai ter um crescimento tão substancial que é esperado pelas fintechs. Quando a fintech não entrega aquele crescimento bem elevado, ela é a primeira a sentir os impactos na sua ação. A gente pode ver os bancos tradicionais e as fintechs. Quando a gente teve agora essa virada de julho e agosto na bolsa até agora, as fintechs caíram bem mais do que os bancos tradicionais, porque a expectativa sobre as fintechs era muito elevada. Sobre os bancos tradicionais, a expectativa era pelo menos que eles mantivessem os resultados, o que eles conseguiram fazer. Mas a fintech que não consegue crescer, ela tem o seu preço muito prejudicado pelo mercado. O mercado vai em cima mesmo, apresentando rentabilidade negativa das ações de fintechs. Então, pelo cenário macroeconômico incerto, acredito que as fintechs são as que mais vão sofrer, caso a gente continue com esse cenário. Também, quando houver uma recuperação, elas vão ser as primeiras a ter uma recuperação também nos seus retornos. Agora, uma dúvida até que, isso é uma questão que sempre divide opiniões até. Vários entrevistados analistas já tiveram por aqui, a gente percebeu isso aqui na nossa programação. Tem gente que acredita que os juros mais altos sejam benéficos para os bancos, né? Porque aí no final das contas você pode tirar um pouco mais ali nas margens, nas vendas de produtos. Aí já tem gente que acredita que os juros mais altos não é bom para o setor, porque afinal de contas, se tem juros mais altos, vai ter menos clientes querendo entrar aí, por exemplo, em financiamentos e tudo mais. Na tua opinião, você acredita que qual que seria o mais interessante para o setor? A taxa de juros realmente um pouco mais alta ou nas faixas que a gente estava vendo aí historicamente tão baixas, né, de Selic a 2%, como chegou aí há meses atrás? Então, nem 2, nem 10. Acredito que uma taxa média de 6, 7, até 8% seria... Na minha terra diria que nem 8,80. 2 e 10 para mim foi 9, hein?
Exato, nem Boa, 2 nem boa. 10%, que é o que estão Aham. esperando da Selic. Então, você tem uma taxa média de 7, 8%, que nela prejudica a atividade produtiva, então você vai ter uma maior expectativa de PIB, e mais pessoas buscando crédito por essa maior expectativa de crescimento econômico, e também você não vai ter taxas tão baixas que não consiga fazer um repasse com spread para os seus clientes. Então, o ideal é que tenha uma taxa de equilíbrio, que permita tanto o crescimento da carteira de crédito dos bancos, como o repasse de algum spread para os seus clientes, para que eles consigam rentabilizar a sua carteira de crédito. O que você então diria para as pessoas, olhando tudo que a gente já passou aqui nesse 2021, a gente está aí no último pregão, penúltimo pregão do ano, já partindo para o último quase, né? Faltam um pouquinho aqui, menos de 20 minutos para poder fechar esse pregão dessa quarta-feira. Olhando para esse ano de 2021, o que você diria, né? O que ficou de lição nesse setor, né? E o que você deixaria no radar para o ano que vem? O que ficou de lição é que nem todo mundo sabe operar com crédito. Você pode ter uma operação muito inovadora, mas é difícil captar cliente em um ambiente tão competitivo quanto está ficando o ambiente brasileiro. E agora com o Open Bank, com o Pix, está ficando cada vez mais competitivo, as pessoas estão tendo condições cada vez mais de comparar taxas entre instituições, comparar serviços, migrar para aquele que oferece o melhor atendimento. E as fintechs, apesar de conseguirem um número de clientes altos, um número de clientes bem elevado de maneira rápida, elas não vão conseguir fazer isso para sempre, porque tem pessoas que têm conta em banco tradicional há 10, 20 anos. Dificilmente essas pessoas vão migrar todo o seu histórico financeiro para um outro banco assim de forma rápida. As pessoas tendem a permanecer na inércia, tendem a permanecer naquela instituição que ela esteve desde sempre. E inclusive as fintechs ajudaram os bancos tradicionais a melhorar o seu atendimento. À medida que as fintechs aumentaram a concorrência, os bancos tradicionais também tiveram que reagir. Faz mais ou menos um ano que eu não preciso ir em agência bancária, há mais de ano que eu não preciso ir em agência bancária, e isso que eu tinha conta no Santander, no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, não precisei ir em nenhum desses bancos. Antes, a pessoa pensava o quê? Não, só no Nubank para eu não precisar ir em agência, até porque não tem. Resolver tudo online, mas os bancos tradicionais estão reagindo e estão se digitalizando da mesma forma. De maneira que você tem um atendimento, você não consegue diferenciar muito, não é tão grande a diferença se é um banco tradicional ou é uma fintech que está te atendendo, porque os atendimentos meio que se equivalem. Inclusive tem um comentário aqui acho que é Stadislau Neto, ele está dizendo que o melhor PVP atualmente é do Banrisul, uma maravilha. O que você acha do Banrisul, Carlos? O Banrisul realmente, digamos que em termos relativos, está bem mais barato que os outros, mas ele tem uma restrição de crescimento, que é o estado do Rio Grande do Sul e a região sul. Ele mantém suas operações concentradas naquela região, então é diferente de um Banco do Brasil, que também é estatal, mas ele pode crescer para todo o Brasil, ele tem uma grande operação agro, ele pode aumentar crédito para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para estados e municípios. O Banrisul não tem esse trigger. O trigger que o Banrisul teria seria da sua privatização, mas por questões políticas parece bem inviável de ocorrer. Então, entre o Banrisul e o Banco do Brasil, eu seria mais o Banco do Brasil, porque ele tem uma perspectiva de crescimento maior e é o que ele tem entregado nos últimos resultados, um crescimento bem maior do que o Banrisul. Mesmo o Banco do Brasil sendo aí historicamente, né, mais tradicional, é aquele banco que a gente sabe que tudo está se modernizando tanto, né? Historicamente, Banco do Brasil e aí Caixa Econômica Federal sempre tiveram aqueles perfis mais tradicionais, digamos assim. Ainda assim, você acredita, essa seria aí a ideia, então? Sim, mesmo com esse perfil tradicional. O Banco do Brasil tem uma maior restrição ao fechamento de agências, mas digamos que aquele pequeno agricultor, o pessoal do crédito do agronegócio, são pessoas que dificilmente vão pegar esse crédito numa fintech, numa agência digital. Sim. Eles vão na agência física mesmo para fazer a negociação do crédito. O Banco do Brasil ainda capitaliza muito da sua carteira de crédito, porque algumas ainda têm restrições aí em agências digitais, não sabem operar
de forma digital e preferem o banco físico porque sentem uma maior confiança. Até porque o Banco do Brasil, muitas contas são pagas no Banco do Brasil, muitas questões envolvendo prefeituras, estados, é tudo feito por um banco público, na maioria das vezes é o Banco do Brasil. Então ele tem muito a crescer também nesse sentido, a bancarização da população que tem uma renda mais estável, mas não usa muito operações bancárias. Maravilha. Eu quero muito agradecer aqui por esse papo aí, para falar especificamente aí sobre esse setor. Agradecer o teu tempo por ter aceito o convite, vir aqui conversar um pouco conosco, falar um pouco mais sobre o mercado, principalmente nesse fechamento aí. Penúltimo pregão do ano, a gente tem um setor praticamente inteiro aqui de bancos, tanto digitais como o setor de bancos, dos bancões mais em queda, mas é ótimo poder conversar com alguém que abra um pouco mais aí a mente, a ideia das pessoas. Muito obrigada mesmo por vir aqui, trazer o teu tempo, e a gente já conta com você em outras oportunidades aqui na nossa programação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Feliz ano novo para todos vocês e para os nossos telespectadores. Tchau, tchau. Maravilha, é isso aí, obrigada. Até uma próxima. Esse foi o Carlos André, que estava aqui com a gente falando um pouco mais sobre esse setor de bancos e fintechs. Olha lá, e tá assim, ó, o setor todo aqui, com exceção de Banco Pan, que está indo nessa contramão aqui numa alta hoje. Todos os outros papéis aqui em queda. A gente tem BID11, BID3, BID4 em queda, BPAC 3, SAMB11 caindo 1,47%. 1,47 para SAMB4 também, SAMB3 mais de 1% de queda, BPAC 11. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, como todo nesse nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelógica. Olha só, Hanna, seguindo lá CVC azul, setor de aéreas e turismo, seguindo para as quedas aqui, realmente nesse final de dia, final do penúltimo pregão do ano. A gente tem aí depois Qualicorp, BID11, BID4 e ainda com Iguatemi ali também aparecendo nessas quedas. BRMOL aqui, ó, tá na contramão, subindo 1,11%. Junto com o BRMOL, a gente também sabe que tem a Aliança Sonai, depois dessa notícia de que as companhias podem juntar aí, né, negociações no final das contas. Alguns papéis aqui do setor de frigoríficos, Marfrig, JBS também está por aqui, Minerva, BIF3 subindo 0,47%, também estão aparecendo aqui nas altas de hoje, não são muitas, deixa eu só olhar como que está o Ibovespa agora. Olha só, dólar futuro segue no alta 5,69 e o Ibovespa está caindo 0,73%, 104.100 pontos, bem de ladinho já nesse final do dia, né, Hanna? Não tem muito, falta menos de 10 minutos aí para poder a gente encerrar. Tá parecido, né, Débora, com o cenário de ontem, né? Ficou nessa neutralidade. A Débora até falou ontem, nossa, parece que colocaram um alfinete, um prego, assim. Não vai para um lado nem para o outro. Né? Ficou... No máximo 2 para lá, 2 para cá, Hanna. Vai 2 para lá, 2 para cá. Pois e aí, tá como assim, você falou aí agora há pouco, né, o setor das aéreas e turismo, né, de viagens, na verdade, a gente tá desde o comecinho do pregão, né? De hoje, né, todas essas empresas aí liderando as quedas. A gente mostrou também no comecinho do BMC News de hoje que no fechamento de ontem apenas a Gol estava aí descolada, apenas a Gol fechou no negativo, Azul e CVC fecharam com altas, e aí a gente vê então, né, que hoje está tudo no vermelho, né, Débora? Exatamente isso. Uma outra notícia que tem aqui, viu, Hanna, é que a Itália deve acompanhar a Espanha e os Estados Unidos e relaxar um pouco nas regras de quarentena da Covid. O que está acontecendo agora? Esses países estão querendo reduzir o tempo de quarentena para as pessoas, né? Para reduzir para 7 dias, levando em consideração a quantidade de pessoas que já têm aí vacinadas. Então, por exemplo, a Espanha reduziu de 10 para 7 dias o tempo de quarentena para infectados com Covid e não vacinados. Antigamente era necessário uma quarentena de 10 dias ou até mais do que isso. Então reduziram, antes era mais de 10 dias, agora 10 dias, e aí estão reduzindo para 7 dias o tempo de quarentena para infectados. Aí tem a Espanha já nessa lista, né, nessa redução aí, nesse relaxamento aí de restrição. Estados Unidos e Itália, né? Estão relaxando, então, a quarentena não mais 10 dias, agora 7 dias para quem estiver com Covid positivo ou para quem ainda não tiver tomado a vacina quando chegar nesses países. Petróleo, gente, só para atualizar vocês, nas commodities, cotação das commodities, a gente teve petróleo Brent e WTI fechando aí, o WTI fechando numa alta de 0,76%, com o barril cotado a $76,56. E o Brent fechou numa alta de 0,69%, com o barril cotado a 79,21. Mas olha só, mesmo com essa alta na cotação da commodity, a gente não teve aqui no setor de petróleo
praticamente quase todo, né, em queda. É 3R Petróleo, Prio 3 agora que virou e está subindo um pouco. Mas Petrobras cai no mais de 1%, Papetro 4%, Pret 3 cai no 0,10%. Ultrapar, Energia, Enalta, Braskem também, todos os papéis em queda. A Prio nesse momento está aqui, ó, está subindo agora, deixa eu ver só aqui, subindo 0,20, o papel está cotado a R$ 20,09. Na semana, a Prio está acumulando aqui uma alta de 1,93%. Vamos ver aqui no índice Bovespa como que a gente está na variação mensal, já que a gente está chegando no penúltimo pregão do ano. Nas ações aí do índice, é Braskem que está acumulando maior alta aí no mês de dezembro, 29,28%. Depois a gente tem Embraer acumulando alta de 27,32%. E aí vem Petrobras em seguida, Minerva, setores aqui, o setor de frigoríficos, para a alegria do Helder. BRF está ali, ó, acumulando alta de quase 14% nesse mês de dezembro nos papéis aqui do índice. Quem acumula queda aqui nos papéis do índice, BID11, BID4, Bradespar, lembrando que aqui teve uma desmontagem de posição, né, da Vale. Via também acumula queda de mais de 11% aqui no mês de dezembro. Magazine Luiza, Lojas Renner, vem vários papéis aqui do setor de varejo, que a gente sabe que é um dos setores que vem mais descontado nesse ano, que apesar de se falar tanto em retomada de economia, né, andamento da vacinação, isso não conseguiu fazer com que o setor realmente descolasse, né, Hanna? Pois é, né, Débora? A gente vai acompanhando tudo isso, né? Enquanto isso, Débora, deixa eu só trazer aqui mais uma informação aqui, que 4 estados seguem aí liminares contra o aumento de 50% do gás pela Petrobras, e vários estados, né, estão conseguindo essas liminares aí, indo contra aí esse aumento do preço, né, que já deve valer já a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, um reajuste que já havia sido aí objeto de reclamação no CAD em novembro pela Associação das Distribuidoras de Insumo, aí a ABGás, mas ainda não teve uma deliberação do órgão e até o momento estão seguindo e aí estão conseguindo, na verdade, evitar o reajuste por liminar os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Sergipe, enquanto o Mato Grosso do Sul aguarda a decisão judicial. E, Débora, tem uma informação aqui que, né, a rede de laboratórios DASA decidiu ampliar a sua presença no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, anunciando aí a compra do Centro de Diagnóstico Boris Bernstein. O valor da operação não foi divulgado aí no comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, e o negócio inclui a aquisição de 100% do capital aí desse novo centro, né? A holding que controla, da capital da Sal, a holding que controla o CDB. E essa rede Boris Bernstein possui 6 unidades em Recife e na região metropolitana da capital pernambucana. O grupo desenvolve atividade de prestação de serviços médicos de radiologia, tomografia computadorizada e métodos de diagnóstico por imagem. E com esse negócio, a DAS aumenta a sua presença no estado para mais de 80 unidades, considerando também a sua atuação por meio das marcas Gilson, Sidson e também Serp. Vale lembrar que somente nesse ano a companhia realizou outras 6 aquisições e em abril, também agora de 2021, realizou um re-IPO para ter as suas ações listadas no novo mercado da B3. E falando sobre isso, né, tem uma matéria aqui também no nosso portal bmcnews.com.br falando, né, que a Bolsa Brasileira registra um número recorde de IPOs em 2021. As ofertas públicas iniciais foram comuns no mercado acionário brasileiro desse ano, né, batendo esse recorde, e no total foram 45 empresas que estrearam na Bolsa, de acordo com informações passadas pela B3. As companhias tiveram preferência de entrar na Bolsa de Valores, principalmente no primeiro semestre, quando 27 delas tiveram o início das suas ações negociadas entre os investidores. O valor arrecadado também ficou bastante diversificado devido ao alto número de empresas que entraram na Bolsa Brasileira. O volume total ficou entre 270 milhões, né? A gente viu aí, a gente acompanhou bastante aí durante toda a nossa programação, a gente falou sobre isso aqui. E o processo, né, a gente tem aqui na nossa matéria também explicando que o processo de listagem na Bolsa de Valores é burocrático e bem trabalhoso também. As companhias costumam aí levar meses para colocar a plano em ação, desde a sua intenção em abrir o capital até realmente a efetivação
da estreia dessas ações. Essa matéria também tem completinha aqui, todos os detalhes aqui no nosso portal bmcnews.com.br. Débora. Boa, Hanna. E é isso aí, a gente vai caminhando aí para o finalzinho já desse penúltimo pregão do ano. Tem gente dando graças a Deus, que eu estava vendo aqui, o Emerson estava aqui dando graças a Deus, inclusive. Antes da gente encerrar essa programação de hoje aqui, viu, gente, partir para o nosso Réveillon de amanhã, porque a gente já pode fazer o Réveillon amanhã aqui, né, Hanna? Né? Agora a gente sim, já pode comemorar. Deixa eu só aqui, trazer né, a cotação Débora? dos juros DI, a curva de juros aí, gente, está toda estressada do início ao fim, olha lá, ó. Tudo no verdinho aqui, ó, de uma ponta a outra, literalmente. Desde aí a ponta mais curta aqui, 2022, né, com DIs aí a mais de 2 dígitos, 2023 também, 2024, chegando a mais de... Nem a curva mais é um traço, né? Olha isso. A curva era para ser uma curva. Deixou de ser curva faz tempo, é uma reta. E em alguns momentos é uma ladeira que sobe. Depois desse GPM de hoje aí, gente, que estourou a mediana, né, das estimativas, isso ficou consolidado. Então a percepção de que o Copom não deve aliviar a barra aí nessa situação da política monetária, ou seja, que deve realmente vir aí na próxima reunião, que vai ser de fevereiro apenas, né, um reajuste de mais de 1,5 ponto percentual no final das contas, porque com toda essa pressão inflacionária do mês de Natal, isso acabou sendo confirmado pelo IGPM, e aí a gente está vendo hoje a curva de juros fechando umas bem estressada do início ao fim, tudo no verdinho, tudo em alta. DIs, todos. E é isso, o Ibovespa 0,75% de queda, Hanna, 104.080 pontos, menos de 1 minuto para poder a gente encerrar. Penúltimo pregão do ano em queda, de 2 para lá, 2 para cá, o Ibovespa não está indo para muito lugar. Mas é assim que a gente vai acabando o dia. Na variação diária CVC, Azul e Gol liderando quedas e a Via, depois Banco Pan. Via aparecendo aqui, ó, liderando altas aqui de última hora. Em seguida, Banco Pan, né? Altas bem pontuais, realmente, assim, nada que, pela falta de notícia, a variante Ômicron que segue aí no radar, gente. Tinha gente perguntando aqui, o que está acontecendo aí, né, com aéreas e turismo? Variante Ômicron no radar, dólar em alta, vários países aí que estão aumentando o número de casos, recorde de casos aí, apesar de não ter uma alta taxa de mortalidade, mas cheio de transmissibilidade. É isso. Vamos se despedindo, Hanna, dando tchau aí para todos que estão nos assistindo? Pois é, já vamos aí finalizando mais um Top News de 2021, o penúltimo também de 2021, e a gente volta amanhã às 9h30 da manhã, trazendo muita informação sobre o mercado em tempo real, de manhã cedinho, hein, lá no BMC News. Depois tem BMC Stock, o Daniel segue com o Market, tem muita programação ainda. E amanhã tem o último Top News do ano, né, Débora? Ao vivo, exatamente Ao vivo, isso. exatamente. Então amanhã, gente, a partir das 9h30 da manhã no BMC News, você acompanha todas as notícias do mercado. E aqui, ó, o mercado em tempo real para todos vocês. E depois, em seguida, finalzinho do dia, 4 horas da tarde, Top News ao vivo. Conto com vocês aqui, porque é amanhã que a gente tem que bater essa meta, hein, gente? Pois é, gente. 40 mil inscritos no canal. A gente amanhã. Quero ver todo mundo aqui amanhã de branco, tacinha na mão, para poder comemorar esses 40 mil inscritos no nosso canal. Tá bom? Tô esperando por todos vocês. Obrigada pela audiência. Espero por vocês 9h30 da manhã. Tô aqui, ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.